Olá, chicos y chicas, bienvenidos a la clase de espanhol de hoje. La professora Leda Jane aqui na área do hashtag Fique em Casa Aprendendo, aqui na TV Educação, canal 10.2. Nos acompanhe lá no Spotify, na Rádio Timbira, das 16 às 17, todos os dias com as audioaulas. E corra lá na plataforma Gonçalves Dias, nos siga no Instagram. Então, nós temos todos os canais à disposição de vocês para que vocês não deixem de aprender nesse período que estamos passando. Então, vem com a gente, vamos saber qual é o tema da aula de hoje. Las drogas e la violência. Quem aqui gosta de assistir série? Gente, eu sou viciada em série de máfia, adoro assistir. Então, hoje nós vamos falar muito sobre o principal, objeto, o principal tópico dessas séries, tá? Recentemente terminei, recomendo de assistir lá piloto, muito boa, tá? Então, vamos ver um pouquinho sobre a origem, tipos de drogas, drogas ilícitas, o acesso fácil, dificulta o controle, fatores de risco e o perigo do uso, consequências das drogas. Vocês podem dizer assim, isso é um assunto chato, tá maçante, todo tempo a gente escuta falar, mas é um assunto recorrente, é um assunto da atualidade e a gente precisa ver um pouquinho mais sobre isso. Vamos ver como isso funciona lá fora? Muito bem. Olha só essa foto aqui. Analisem essa situação aqui, tá? Aqui, essa imagem aqui, ela é do Hospital Santa Mônica, uma pessoa que está internada, tá bom? Observem essa imagem e a gente vai falar sobre ela lá na frente. Origem. El consumo abusivo de álcool y de otras sustancias y la violencia contra la pareja, VCP, son graves problemas psicosociales y sanitarios. El consumo de sustancias se asocia a la violencia en las relaciones afectivas, tanto a la hora de ejercerla como de sufrirla. Então, o uso abusivo de álcool e outras substâncias e a violência contra o parceiro, tá? São graves problemas psicossociais e de saúde. O uso de substâncias está associado à violência nas relações afetivas, tanto no momento de exercê-la como de sofrê-la. É comprovado que a pessoa drogada, tá? Isso ela tanto faz com crack, maconha, cocaína, LSD, êxtase e outras, tá? Quanto o álcool. E o álcool, por mais que você talvez não queira acreditar, o álcool é a pior droga que tem, porque ela é muito mais comum de se encontrar, é muito fácil, é barato, tá? E não é proibido. Então, se até aquelas que são proibidas, as pessoas estão usando com muita facilidade, imagine essa que você encontra no supermercado, tá? Digamos assim, você compra a bebida lá no supermercado, no cantinho de casa, no botequim, as pessoas passam na rua vendendo e o índice de violência familiar, contra filhos, marido, esposa, porque não é só o homem que bebe, a mulher também bebe, a mulher também sofre problema de alcoolismo e também se torna agressiva, tá? Com seus filhos e até com seus maridos, tá? Então, não é uma coisa só masculina, certo? É o álcool, gente, tá? É o álcool. Entre 25% y uns 40% de los incidentes de la violencia en la pareja ocurren bajo la influencia del alcohol y en 10 a 30% de los casos. La pareja agredida también había bebido. La probabilidad de agresiones es entre 3 e 9 vezes mais alta entre consumidores de álcool e de outras drogas. Então, entre 25% e 40% dos incidentes de violência por parceiros íntimos ocorrem sob a influência de álcool, foi aquilo que a gente falou ainda há pouco. E de 10 a 30% dos casos, o parceiro agredido também havia bebido.
a probabilidade de agressões é de 3 a 9 vezes maior entre usuários de álcool e outras drogas, tá? Então, quando a pessoa, além de usar álcool, ele utiliza um outro tipo de droga ilícita, ele associa o álcool à maconha, o álcool ao crack, o álcool ao êxtase, ao LSD, a heroína, a violência, ela aumenta em 3 vezes, tá? Então, a agressão pode sair de um simples tapa e acabar em muerte. La probabilidade de agresiones é entre 3 e 9 vezes mais alta entre consumidores de álcool e de outras drogas, como nós falamos no slide anterior. Entre el 40% y el 80% de las personas atendidas en servicios de drogodependencias ejercen o reciben violencia en la relación de pareja. Ou seja, entre 40% e 80% das pessoas atendidas em serviços de dependentes químicos praticam ou recebem violência no relacionamento. Gente, isso é muito sério. A gente vai estar sempre falando sobre esse assunto aqui em todas as disciplinas, em todas as línguas. Isso não é uma característica do Brasil, isso é mundial. É uma crosta mundial, a questão da droga e da violência, a associação que uma tem à outra. Existem inúmeras séries, tá? Para quem gosta de série, gosta de filmes, então existem inúmeras. E sempre você observa a questão do narcotráfico muito presente nessas séries. E isso não é só fantasia, tá, gente? Não é só ficção. Acontece sim, lógico. A ficção, ela coloca casais, coloca situações amorosas que se desenrolam. Então, tem um tanto de ficção, mas elas são todas baseadas em muito do que a gente vê no nosso dia a dia, tá? Então, tipos de drogas. Entender os riscos e as consequências das drogas sobre a saúde mental e física é um dos aspectos mais importantes para conter efeitos negativos desse problema. Além dos danos ao organismo do usuário, o uso de substâncias ilícitas gera impactos sociais e econômicos em larga escala. E aí vocês observam que está destacado aqui no slide a maconha bem em cima. Por quê? Porque ela é, segundo as pesquisas, tá, a de maior número de consumidores, de jovens, crianças, tá, de crianças a adultos, a pessoas idosas, tá? De terceira idade. Então, é a que mais é consumida entre as drogas ilícitas tidas como proibidas, tá? Não chega nem perto do alto consumo de álcool, tá? Porque o álcool, ele não é proibido, ele tá aí nas prateleiras, como a gente já falou anteriormente, tá? Então, esse aí bate todas as estatísticas. Então, eu tenho a maconha, cocaína, êxtase, crack e álcool. Embora o álcool ficou bem aqui embaixo, tá? Ele, tanto quanto o cigarro comum, que é o tabaco, eles são drogas que são muito consumidas por não serem ilegais, né? Então, ter legalidade. Vamos aqui ver sobre cada um pouquinho da história de cada uma. Então, a maconha. De acordo com a conclusão do Relatório Mundial sobre Drogas, recentemente divulgado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, a UNODC, a maconha foi a droga mais consumida no mundo em 2019. Lembrando que esses dados mais atuais ainda não saíram nesse estudo, tá? Em nosso país, dado amplamente... Eu estou falando aqui, gente, quando eu coloquei aqui, ó, em nosso país, eu estou me referindo à Espanha. Estou dando dados, primeiramente, da Espanha, por estarmos falando de espanhol. Tá bom? Então, em nosso país, dados amplamente divulgados na mídia confirmam que mais de 1,5 milhão de brasileiros consomem maconha diariamente. Perdão, eu falei que era o dado da Espanha, tá? Esse aqui eu já peguei dados daqui, do Brasil, tá? Os principais grupos expostos aos efeitos de uso de maconha são adolescentes e jovens, os maiores usuários, tá? E isso cada vez está mais comum, a gente anda na rua, nos locais, nas praças e tá lá, convivendo fumando por tabela, como a gente costuma dizer, tá?
Então, a cocaína, segundo dados do Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, OBID, 5% dos óbitos relacionados a drogas ocorreram pelo uso de cocaína. Entre os efeitos mais graves da cocaína, destacam-se as lesões cerebrais, a perda de sensibilidade das mucosas nasais e a destruição dos dentes. Isso mesmo, a destruição dos dentes. Quando essa droga é esfregada nos dentes ou nas gengivas, ocorre uma reação química entre a cocaína e a saliva. Então, a formação de um ácido que destrói o esmalte dos dentes, deixando-os enfraquecidos e quebradiços. E eles ficam amarelados também, tá? Êxtase. Essa substância é muito utilizada em festas raves ou em encontros de universitários. Ela faz parte do grupo de drogas sintéticas, cujo uso ocorre de modo oral. É uma pílula pequenininha. Tá? Provoca alterações cerebrais em poucos minutos e o óbito é quase que instantâneo, tá? Dependendo da imunidade da pessoa, do organismo da pessoa. E seu efeito causa uma falsa sensação de felicidade, de euforia e aumenta a libido. Gente, muitos jovens, né? Isso aí é um relato até pessoal. Convivi com muitos jovens no meu trabalho, onde eles se sentiam muito tristes, sozinhos, abandonados pelos pais, dentro de casa, né? E isso os levava, era a desculpa, tá? Que eles levavam o consumir a droga para se sentir felizes, porque eles se sentiam infelizes. Fiquem muito atentos. É uma felicidade momentânea que pode te levar à morte. Então, droga melhor nem começar. Nem começar. Não aceite, porque você tem outras formas, tá, de se manter alegre, de ser feliz. E o que você acha que é infelicidade, vá buscar um pouquinho lá no fundo, que às vezes não é. Você se fecha no seu mundinho, você precisa se abrir e observar as coisas ao seu redor. Lembrando sempre que os pais da gente nos amam, independente de estar ou não nos dando a atenção que nós achamos que deveria ser dada, mas nos amam. A heroína, essa droga é derivada do ópio, tá? E pode ser sintetizada a partir da morfina, tá? Da morfina. Morfina é uma substância que é aplicada para dores muito extensas em hospitais, para pacientes cancerígenos, tá? É uma droga muito forte. Sua forma de uso é injetável e seus efeitos são imediatos, já que é rapidamente absorvida pelo cérebro. Vocês observam que eu já estou falando já umas duas substâncias que ela vai direto ao cérebro. O cérebro comanda todo o nosso corpo, então por aí vocês já percebem o estrago que faz, né? As drogas opiáceas alteram o funcionamento do sistema digestório e do sistema nervoso central. Então, é muito comum você ver pessoas que utilizam a heroína com tontura, com náuseas e com alucinações intensas, tá? Alguns vídeos e filmes e séries mostram isso com muita nitidez. Teve um tempo que passou uma novela, O Clone, tá? Onde tinha uma personagem da Débora Falabella que ela fez uma usuária. E foi uma interpretação assim perfeita. Então, muita gente se sentiu tocado com aquilo em observar como é que ocorre. Porque você tem aquela ideia, mas como você não vivencia, você acha que é de boa. Ah, meu colega usa, ele não sente nada. Mas cada um tem um organismo. Não se esqueça disso. E sempre lembrando, melhor não começar. O crack é muito comum, tá? E é uma das drogas que viciam rapidamente. Durante o uso, a fumaça chega facilmente aos pulmões e dali para o cérebro. De novo, a gente volta lá na questão do cérebro, tá? Ao alcançar as regiões cerebrais, o crack provoca a destruição dos neurônios, o que pode resultar em graves lesões. Segundo uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking de consumo de crack no mundo. Olha só, nós poderíamos ocupar o primeiro lugar no ranking da educação ou de qualquer uma outra coisa boa. E olha só,
Que triste isso. Pois é. O crack é uma droga de grande aceitação devido ao baixo preço. Devido à sua fácil disponibilidade, ela é bastante comum entre moradores de ruas e por adolescentes e jovens. Tá? É muito fácil, é muito difícil a gente ir a algum bairro, tá? Que nós não sempre ouvimos falar, olha, ali tem isso, ali tem aquilo. Então, fujam, tá? Fujam da droga. Álcool, tá? Álcool em espanhol. Os efeitos do álcool sobre o organismo podem causar graves sequelas ou lesões irreversíveis, principalmente no fígado e nas áreas cerebrais responsáveis pelo controle da motricidade. O vício em álcool também afeta a memória, a capacidade de raciocínio e de concentração. Tá? A pessoa que consome álcool não pode dirigir, porque ela perde o reflexo. Ah, mas eu dirijo melhor quando eu estou... Não existe, gente, isso. Por favor, eu dirijo melhor quando eu estou bêbado, aliás, quando eu consumo álcool. Não existe isso. Você perde os seus reflexos, isso é comprovado. Tá? Você tem a sensação de que você está bem, que dá para dirigir, legal. Graves acidentes acontecem por conta disso, chegando muitas vezes ao óbito, na maioria das vezes. E muitas vezes nem é o condutor que morre, às vezes é a pessoa que é acometida do baque da pancada, ou que esteja dentro do carro, ou que esteja fora, às vezes é atropelado na rua, numa parada de ônibus, a pessoa perde o reflexo, sobe numa calçada, e aí já viu. Então, comprovadamente, o álcool é a pior das drogas no momento, principalmente nesse momento pandêmico, onde está todo mundo muito em casa. Tá? Então, a violência doméstica aumenta em relação à mulher, em relação aos filhos. E lembrando o que eu já falei, reforçando o que eu já falei antes, tá, gente? Não é só o homem que é acometido do alcoolismo. As mulheres também. E hoje, muitos jovens já são alcoólatras, tá? Drogas ilícitas. O acesso fácil dificulta o controle. Tá? Estatísticas divulgadas pelo Relatório Mundial sobre Drogas do ano passado, aí já é um dado mais recente, alertam sobre a dificuldade que as autoridades têm de controlar o tráfico. Um dos fatores que mais impedem o controle é a facilidade do acesso a essas substâncias. Os dados desse relatório evidenciam que o uso de drogas é maior entre jovens de 18 a 25 anos, mas para quem está próximo, né, desses locais, observa que tem bem mais jovens, tá? De 14, de 15 anos, que às vezes convivem com pais drogados, vivem nessa situação e acabam, tá, entrando mais cedo no mundo das drogas, tá? No alcoolismo e por aí vai. Para aqueles que ainda estão em fase de crescimento, o impacto é mais prejudicial, já que o lobo frontal, a área responsável pelo comportamento ainda não está totalmente formada. Então, quanto mais jovem você entra, mais complicado fica para você, tá? Fatores de risco: traumas e adversidades na infância, abuso e negligência. Um dos fatores que mais influenciam os adolescentes e os jovens e os tornam mais propensos ao consumo de substâncias ilícitas é o histórico de traumas ou de abuso na infância. Tá? Distúrbios mentais. A instabilidade psíquica é um dos problemas que motivam as pessoas à procura de drogas. Sobretudo, os indivíduos em condição social mais vulnerável, como os moradores de rua, por exemplo, tendem a buscar nessas substâncias o alívio para o sofrimento. Gente, sem querer fazer apologia, mas o alívio para o nosso sofrimento é Deus e não tem outro, certo? Então, drogas não alivia, ela é momentâneo e logo em seguida você vai sofrer mais ainda. Pobreza. O livre acesso às drogas ocorre em todos os lugares e expõe a sociedade ao risco dos impactos negativos resultantes desse problema. Entretanto, nas regiões habitadas por essas pessoas menos favorecidas, a disseminação desse hábito é bem maior. Perigo do uso, consequências. Mesmo quando são consumidas em quantidades menores, a maioria das drogas ilícitas surte um efeito muito potente em todas as funções orgânicas, independentemente do tipo em que são usadas. Os danos ocorrem de imediato e comprometem a estabilidade do organismo. Saúde, economia social, overdose, psicose, crise de abstinência, tentativa de suicídio,
tá? As drogas representam inúmeros prejuízos à saúde, ainda que o grupo mais afetado seja composto por adolescentes e jovens. Os danos à saúde podem ser irreversíveis em qualquer idade. Então, gente, o número de suicídio entre jovens é muito grande por conta da depressão e por conta do uso da droga associada à depressão. Tá? Então, principalmente nesse período em que nós estamos, tá? Nós já vimos uma aula anterior, exercite-se, participe das atividades em família, tá? Socialize-se como puder, para evitar esse tipo de problema. Então, por hoje é só, na próxima aula a gente se vê. Hasta luego, hasta la vista!